O Caminho da Servidão, obra de Friedrich Hayek. Considerar a tendência universal da política coletivista ao nacionalismo como decorrência exclusiva da necessidade de um apoio sólido seria negligenciar outro fator não menos significativo. Com efeito, é questionável que se possa conceber com realismo um programa coletivista que não atenda aos interesses de um grupo limitado ou que o coletivismo possa existir sob outra forma que não a de um particularismo qualquer nacionalista, racista ou classista. A ideia de uma comunhão de propósitos e interesses com os próprios semelhantes parece pressupor maior similaridade de ideias e pontos de vista do que aquela que existe entre os homens na qualidade de simples seres humanos. Se não podemos conhecer pessoalmente todos os outros componentes do nosso grupo, eles terão de ser pelo menos do mesmo tipo dos que nos cercam, terão de pensar e falar do mesmo modo e sobre os mesmos assuntos para que nos possamos identificar com eles. O coletivismo em proporções mundiais parece inconcebível, a não ser para atender aos interesses de uma pequena elite dirigente. Ele, por certo, suscitaria problemas não só de natureza técnica, mas sobretudo moral, que nenhum dos nossos socialistas estaria disposto a enfrentar. Se o proletário inglês tem direito a uma parcela igual da renda atualmente proporcionada pelos recursos financeiros do país, assim como ao controle do emprego desses recursos, porque eles resultam da exploração, pelo mesmo princípio, todos os hindus teriam direito não só à renda, mas também ao uso de uma parcela proporcional ao capital britânico. Que socialistas, porém, pensam de fato em repartir de maneira equitativa entre toda a população da Terra os atuais recursos de capital. Para todos eles, o capital pertence não à humanidade, mas à nação, embora, mesmo no âmbito da nação, poucos ousem sustentar que as regiões mais pobres. Os socialistas não estão dispostos a conceber ao estrangeiro aquilo que proclamam como um dever para com os seus concidadãos. De um ponto de vista coletivista coerente, os direitos dos países pobres a uma nova divisão do mundo são de todo justificados, embora, se fossem aplicados com lógica, aqueles que os reivindicam com maior insistência acabassem quase tão prejudicados quanto as nações mais ricas. Tem, por conseguinte, o cuidado de não fundamentar suas exigências em princípios igualitários, mas numa pretensa capacidade superior de organizar outros povos. Uma das nações inerentes à filosofia coletivista é que, embora noções, uma das contradições inerentes à filosofia coletivista é que, embora baseada na moral humanista aperfeiçoada pelo individualismo, só se mostra praticável no interior de um grupo relativamente pequeno. Enquanto permanece teórico, o socialismo é internacionalista, mas, ao ser posto em prática na Alemanha ou na Rússia, torna-se violentamente nacionalista. Esta é uma das razões por que o socialismo liberal, tal como o imaginava a maioria das pessoas no mundo ocidental, é apenas teórico, ao passo que a prática do socialismo em toda parte totalitária é. No coletivismo não há lugar para o amplo humanitarismo do liberal, mas apenas para o estreito particularismo do totalitário. Se a comunidade ou o Estado tem prioridade sobre os indivíduos,
Se possuem objetivos próprios superiores ao destes e deles independentes, só os indivíduos que trabalham para tais objetivos podem ser considerados membros da comunidade. Como consequência necessária dessa perspectiva, uma pessoa só é respeitada na qualidade de membro do grupo, isto é, apenas se coopera para os objetivos comuns reconhecidos, e toda a sua dignidade deriva dessa cooperação e não da sua condição de ser humano. Os próprios conceitos de humanidade e, por conseguinte, de qualquer forma de internacionalismo são produtos exclusivos da atitude individualista e não podem existir num sistema filosófico coletivista. Além do fato fundamental de que a comunidade coletivista só pode chegar aonde exista ou possa ser estabelecida uma unidade de propósitos individuais, vários elementos contribuem para fortalecer a tendência do coletivismo a tornar-se particularista e exclusivista. Destes, um dos mais importantes é que o desejo de identificação do indivíduo com um grupo resulta, com frequência, de um sentimento de inferioridade, e por isso tal desejo só será satisfeito se a qualidade de membro do grupo lhe conferir alguma superioridade sobre os que a este não pertencem. Às vezes, ao que tudo indica, o próprio fato de esses instintos violentos que o indivíduo é obrigado a refrear no seio do grupo poderem ser liberados numa ação coletiva com os estranhos constitui mais um incentivo para a fusão de sua personalidade com a do grupo. Uma profunda verdade está expressa no título do livro Reinhold Niebuhr, Moral, Man and Immoral Society, o homem moral e a sociedade imoral. Embora seja difícil aceitar conclusões a que chega a sua tese, na verdade, como diz ela em outra obra, o homem moderno tende a se considerar uma pessoa de moral elevada por ter ele delegado seus vícios a grupos cada vez mais numerosos. Bom, claro que a minha pronúncia está errada, porque eu não sei falar inglês, então, obviamente, está errada. Agir no interesse de um grupo parece liberar os homens de muitas restrições morais que regem seu comportamento como indivíduos dentro do grupo. A atitude de muitos planejadores de nítida oposição ao internacionalismo explica-se também pelo fato de que, no mundo atual, todos os contatos exteriores de um grupo constituem obstáculos ao planejamento efetivo da esfera em que este pode ser empreendido. Não é, pois, mera coincidência se, conforme descobriu com pesar o organizador de um dos mais abrangentes estudos coletivos sobre o planejamento, os planejadores são, em sua maioria, nacionalistas militantes. As propensões nacionalistas e imperialistas dos planejadores socialistas, muito mais comuns do que em geral se admite, nem sempre são tão flagrantes como no caso do Weber e de alguns outros fabianos primitivos, nos quais o entusiasmo pela planificação se somava de modo característico à veneração para com as grandes e poderosas unidades políticas e ao desprezo pelos pequenos estados. Referindo-se aos Weber, na ocasião em que nos conheceu, os conheceu há 40 anos, afirmava o historiador Elie Halevi que seu socialismo era profundamente antiliberal. Não odiavam os conservadores, eram até muito tolerantes com eles. Entretanto, mostravam-se implacáveis para com o liberalismo gladstoniano.
era no tempo da guerra dos Boeres, e tanto os liberais quanto aqueles que começavam a contribuir o Partido Trabalhista haviam se alinhado aos Boeres contra o imperialismo britânico em nome da liberdade e da humanidade. Mas os dois, Webb e seu amigo Bernard Shaw, não os apoiaram. Eram ostentosamente imperialistas. A independência das pequenas nações poderia ter alguma importância para um individualista liberal, mas para coletivistas como eles, nada significava. Ainda ouço Sidney Webb a explicar-me que o futuro pertence às grandes nações administrativas, onde os funcionários governam e a política mantém a ordem. Em outra parte, Halev cita a afirmação de Bernard Shaw, mais ou menos da mesma época, de que o mundo pertence necessariamente aos estados grandes e poderosos e os pequenos devem ser incorporados a eles ou esmagados e aniquilados. Veja que interessante essa passagem aqui. Em outra parte, Halev cita a afirmação de Bernard Shaw, mais ou menos da mesma época, de que o mundo pertence necessariamente aos estados grandes e poderosos, e os pequenos devem ser incorporados a eles ou esmagados e aniquilados. Veja que, reparem bem, é o que estamos vendo hoje. A Rússia fazendo com a Ucrânia. A Ucrânia não quer, né, se incorporar à Rússia ali, e a Rússia atacando a Ucrânia, destruindo. E que a China já fez também com outros ali localidades ali menores, ali com poderio militar muito menor, obriga esses países a se incorporar a eles, né? A Rússia quer obrigar a China, a Rússia quer obrigar a Ucrânia a pertencer ao mesmo território russo, pertencer ao território russo, daí por diante. É interessante esse comunismo, né, gente? Não é só a questão de quanto que deu certo o comunismo, onde o país que deu certo, não é só isso. As pessoas dizem muito, onde foi que o comunismo deu certo, em qual país, cita. Não é só isso. Qual o líder comunista que chegou ao poder e repartiu com... Isso é uma mentira, gente, é uma falácia, é para enganar as pessoas. Eles dizem que são a favor da repartição, que cada um tem um... Isso é uma mentira gigantesca. Nenhum político comunista, socialista, da esquerda, quer repartir nada com ninguém, não. Quando foi? Quantas dezenas, centenas e centenas na história humana, milhares, talvez, de vezes um líder socialista, um líder comunista, um líder esquerdista chegou ao poder. E quando foi que ele fez essa repartição? Quando foi que... Me cite um caso, um só, eu quero só um. O líder comunista chegou lá no poder, daí ele repartiu toda a riqueza com a população. Não é isso que eles pregam? Prega para enganar, para receber voto, para chegar ao poder. Tem trouxa que acredita nisso. Puta que pariu, em pleno século XXI, no ano 2024, ainda tem gente que acredita nisso, mas se isso fosse uma realidade, se estivesse, não é só, qual país comunista deu certo, não é só isso. Nós temos que analisar essa questão também. Quando foi que um líder socialista chegou ao poder, comunista, um líder esquerdista, e ele fez isso, ele repartiu a riqueza do país com toda a população, que é o que eles pregam isso por quê? Para enganar a população, para receber, para chegar ao poder, para receber votos e chegar ao poder. Quando foi? Se existisse um caso, já seria pouco demais. Se existisse 10 casos, já seria pouco demais para a gente pegar e acreditar nisso. Porque quantas centenas e centenas e centenas e centenas de vezes eles já chegaram ao poder durante a história da humanidade em todo o mundo.
líderes de esquerda. E quando foi, socialistas, comunistas, e quando foi que eles fizeram isso? Me cite um caso só, eu quero um caso só. Falar, aqui, Valdemir, esse líder comunista, ele pegou toda a riqueza do país e deu uma parte para cada, vamos supor, deu $1 milhão para cada habitante do seu país. Ele deu $5 milhões para cada habitante. Quando foi que um líder esquerdista fez isso? Veja como é falácia, como isso aí é uma invenção. E eles vão alimentando isso a eternidade. Esqueci como fala, ad eterno lá, para enganar as pessoas. Se existisse casos, vários casos, aí, vamos supor, chegou ao poder durante toda a história aí, vamos chutar um número aqui, durante toda a história da humanidade, 1000 líderes em toda a história, esquerdistas. Se 500 tivesse feito isso, aí tudo bem, já seria um número 50%, né? Os outros 50% não fizeram por isso, mas 1000 chegou ao poder. E um fez isso? Não, os 1000, nenhum entre esses 1000 fizeram isso. Por quê? Porque isso é uma falácia, é um engodo para enganar as pessoas para eles chegarem ao poder. Não é só dizer assim, qual o país comunista que deu certo. Não é só isso, é qual o líder comunista que fez isso, que repartiu a fortuna do país, a riqueza do país entre a população. Nenhum fez isso. Dos que chegou ao poder, veja como que isso aí é uma enganação, um engodo para eles chegarem ao poder. Voltando aqui. Citei por extenso essas passagens que não deveriam surpreender num relato sobre os precursores alemães do nacionalsocialismo, porque apresentam um exemplo muito característico da glorificação do poder que facilmente conduz do socialismo ao nacionalismo e que tanto influencia as concepções éticas de todos os coletivistas. No que se refere aos direitos das pequenas nações, Marx e Engels pouco definiram. Da maioria dos outros coletivistas coerentes, pouco diferiam da maioria dos outros coletivistas coerentes, e as opiniões que ambos expressaram ocasionalmente a respeito dos tchecos ou dos poloneses assemelham-se às dos nacionalsocialistas contemporâneos. E me perdoem aí os erros, é quando eu estou com a visão muito boa, vou ter que usar óculos. Minha visão está embaçada, eu já não sou nenhum menino mais. Então, e esse livro aqui, as letras são pequenas. Ainda tem um pequeno detalhe do notebook. Não tá lá essas coisas, com um brilho bom, já não aumenta mais, já aumentei tem várias possibilidades para aumentar, eu já tentei todas aqui, não aumenta mais, nas configurações aqui, nem não aumenta. Enquanto para os grandes filósofos sociais individualistas, como Lord Acton ou Jacob Burckhardt, e mesmo para socialistas contemporâneos como Bertrand Russell, que herdaram a tradição liberal, o poder sempre se afigurou o supremo mal. Para o coletivista puro, ele é um fim em si mesmo. O próprio desejo de organizar a vida social segundo um plano unitário nasce basicamente da ambição de poder, mas não apenas disso, conforme destacou Bertrand Russell com propriedade. Esse desejo resulta, sobretudo, do fato de que, para realizar seu objetivo, os coletivistas precisam criar um poder de uma magnitude jamais vista até hoje, poder exercido por alguns homens sobre os demais, e de que seu êxito dependerá do grau de poder alcançado. Isto permanece válido, ainda que muitos socialistas liberais orientem suas ações pela desastrosa ilusão de que, privando os indivíduos do poder que possuem um sistema individualista e transferindo-o à sociedade, lograrão acabar com o próprio poder. O que
todos aqueles que usam esse argumento esquecem é que, concentrando-se o poder de modo a empregá-lo a serviço de um plano único, ele não será apenas transferido, mas aumentado a um grau infinito, e que, enfeixando-se nas mãos de um só grupo, uma autoridade antes exercida por muitos de forma independente, cria-se um poder infinitamente maior, tão amplo que quase chega a tornar-se um outro gênero de poder.